sei lá, 10 mil ações do Banco do Brasil a 50, ela caiu para 25. Quantas ações você tem do Banco do Brasil? O cara fala, 10 mil. Eu falo, então. Então você tem a oportunidade de comprar muito mais com menos dinheiro. No Instagram direto, chove no @Ações Garantem, no meu lá. Porra, chove relatos de pessoas que falam, porra, eu já tô conseguindo entender como é que funciona a estratégia, já tô conseguindo meio que pagar minhas contas em relação a isso. Como eu faço pra, né, sei lá, pra agradecer de uma forma... A gente fala sempre o mesmo, cara, espalha isso aqui pra galera. Tipo, o Brasil é um país riquíssimo, né? Só que, infelizmente, aí que tá, dentro de um Brasil tem um monte de Brasil, assim, é um negócio estranho, né? Você tem o Brasil da Faria Lima, você tem o Brasil do Nordeste, você tem o Brasil do Alto do, sei lá, do Ipiranga lá. É difícil, cara. São muitos Brasis dentro de um Brasil, né? E a gente não tem essa noção, cara. A gente acha que vive numa bolha, na real. Então, quanto mais as pessoas espalham essa estratégia, que é uma estratégia que funciona, ela é vencedora e, porra, é provada desde 1970... Cara, por um cara que era engraxado, se tornou um bilionário, porra, todo mundo pode saber. E que no final das contas só tava buscando ter uma aposentadoria digna, né? Exato, no final do dia é isso. O que ele virou, né, que querendo ou não, ele fez lá o projeto Ações Garantem Futuro. Sim. E ele queria realmente só se aposentar de uma forma digna, porque ele viu que não daria pra fazer isso por conta da Previdência e virou bilionário, né? Exatamente. Aí ele ainda brinca com a gente, né? Que a gente devia mudar o logo pra AGOF, que é Ações Garantem um ótimo. Você fala, pô, Mário, acabamos de registrar isso aqui que muda tudo e tal. Mas é porque ele percebeu, né, cara, que as empresas que estão por trás dessa dinâmica são elas que geram valor. Né, cara? A poupança, o CDB, eles têm um papel fundamental no CDB por uma reserva de emergência, pô, é muito bom. Né? A poupança eu já não sei achar muito bem algo para que ela sirva. É bom pro banco só. Pro banco é maravilhoso, né? Mas assim, você tem um papel para cada tipo de título de investimento. Agora, se você quer investir, criar um futuro, cara, ações. A gente acredita simplesmente 100% em ações. Então, acho que é basicamente isso. E hoje tem uma galera que acaba criticando por não entender, fala o seguinte, não, que o Barsi quando comprou as ações era centavos ainda, enquanto isso hoje em dia tá muito mais caro de forma nominal, né? O que você abre lá, um Banco do Brasil tá mais de R$50. Só que a galera não consegue entender da inflação e ver os indicadores naquela época também que eram um pouco mais descontados, mas era um absurdo. Sim, o Barsi até numa entrevista recente, acho que faz um ano, alguma coisa assim, ele até falou que você conseguiria comprar isso quando eu acho que a ação do Banco do Brasil estava 45, R$40. Ele até falou que a 45, R$40 era muito mais barato o Banco do Brasil do que na época, quando ele pagava centavos. Porque o valor patrimonial, quando estava 45, R$40, era de R$55, ou seja, você estava pagando abaixo. Sim. Na época que ele estava comprando, tipo, estava ou em cima, um pouquinho acima do valor patrimonial, a cotação. Então, no final do dia, você estava diante de uma mega oportunidade. Você ainda talvez esteja diante de eu odeio a palavra oportunidade, porque dá a impressão que você fala, porra, corra, aproveite antes que acabe, né? E o mercado abre todo dia, então todo dia você tem boas opções para você se tornar sócio no mercado de ações. A galera que fala isso, nitidamente não entendeu como é que funciona a estratégia. E é muito provável que as ações que estão hoje um preço, daqui a 10 anos, gerando o mesmo um valor assim, aceitável, vão estar um preço muito maior. Né? Por conta de inflação, por exemplo, né? E por conta de geração de valor contínua e constante. Essas empresas que a gente sempre fala, costuma dizer, não é que hoje elas são boas há 10, 20, 30 anos. É porque aquilo, você está investindo na geração de riqueza, né? Que eu gosto bastante desse termo que o Barsi usa. Geração de riqueza, cara. Então, no final do dia, se você se associar a elas de maneira consistente, que é o que a gente sempre fala, cara, você vai criar uma mentalidade sua, o que é excepcional, né? Você vai, cara, a disciplina e a paciência, você pode usar ela em todos os campos da vida, cara. Você deve usar ela em todos os campos da vida. Para você viver, você vai precisar de disciplina e paciência. A vida vai ser um pouquinho mais tranquila se você tiver esses dois atributos. E no mercado de ações você consegue criá-los se você não tem. Porque você vai precisar, cara. Em algum momento as empresas que você está investindo vão cair. Em algum momento o mercado vai cair 50%, 60%, 70%. Isso é algo natural, normal. Eu já vi acontecer 3, 4, 5 vezes grandes quedas. 2008, 2016, coronavírus. E eu tenho certeza que vou ver mais. Isso sim representa bons momentos de você entrar. Agora, se você tem a disciplina, a consciência e a persistência, esses momentos não significam muita coisa. Significa que você vai fazer a mesma coisa do que você estava fazendo quando as ações não estavam em queda. Que é continuar se associando, só que você vai ter um preço muito mais baixo. E que a galera confunde muito a volatilidade com risco. Então a pessoa pensa, eu tô investindo numa ação aqui, todo dia que eu abro o home broker tá com preço diferente, então eu tô em algo que tem risco. Sim. Porém, no final das contas, no longo prazo,
o mecanismo, o veículo que vai melhor repassar a inflação e continuar crescendo são as empresas. Exato. Principalmente essas de setores que a gente fala que são perenes, né? O Barsi gosta de falar que os setores perenes, né? Pô, é uma empresa de energia, cara, ela vai repassar para você, ela vai lucrar, porque é da natureza dela, ela precisa lucrar. Claro que não são todas as empresas, né? Você tem empresas que são mais bem administradas do que outras, tá? Mas no geral, pô, empresas de transmissão de energia, elas vão lucrar, contrato de 30 anos, sólido. É meio que se fosse um reloginho de transmissão, não tem como. Reloginho, aí GPM, PCA, tá lá atrelado bonitinho. Um banco isso vai acontecer também, sabe? Uma empresa de saneamento, uma empresa de seguro. É da natureza desses negócios que fazer esse tipo de movimento, né? Então, ela, não é que ela vai lucrar porque ela nossa, veja, sei lá, agora a gente tá achando uma mega oportunidade. Não, elas vão lucrar porque elas vão crescer. A tendência delas é crescer. As empresas não ficam paradas em berço esplêndido, né? Tem muita gente que... Eu sou investidor de Taesa há muitos anos, né? Então, tem muita gente que fala assim, mas os contratos da Taesa estão para acabar, hein? 2030 tá aqui, tá? Você fala, pô, tamo... Acho engraçado que o cara fala isso, ele acha que a empresa, os controladores da empresa, quem administra, não sabe que isso tá acontecendo. Tipo, eles sabem desde 2000, acho que liga lá pra Taesa pra te informar, porque vai que eles são pegos de surpresa. Não, cara, as empresas, elas são organismos vivos. Elas se adequam, se ajeitam, se reforçam, elas vendem ativos, voltam, tal. Essas empresas são constituídas de pessoas que são assim muito familiarizadas com os negócios, pessoas muito mais inteligentes que nós, porque se nós fôssemos tão inteligentes a esse ponto, a gente teria criado empresas como essas, que são centenárias e o caramba 4, e elas sabem o que estão fazendo, né? Até as empresas que erram e vão errar ao longo do tempo, você pega um Bradesco, um Santander, erraram no crédito, pesou a mão no crédito lá. Porra, você acha que eles vão cair nessa de novo? Eu acho que eles vão ser 10 vezes mais conservadores. Sabe? Erraram, pô, aprendemos, agora não erramos mais. Sabe? Pelo menos eu acredito nisso, né? Então, assim, as empresas são organismos vivos e vão continuar sendo. Agora, se você procurar setores que são, assim, setores que já sobreviveram a pandemia, a guerra, troca de moeda, troca de prefeito, troca de não sei o quê, essas empresas têm mais chance de prosperar ao longo dos anos, principalmente se pagar dividendo. Porque o dividendo, cara, dividendo é uma das métricas mais importantes. Uma empresa que paga dividendo, cara, com constância há muitos anos, já atingiu uma maturidade, concorda? Sim, é aquilo. Uma empresa que não tem uma margem muito boa, que não consegue, o próprio negócio já não consegue pagar, quer dizer que não é tão sólido assim, igual uma que consegue pagar dividendos com consistência. Exato, exatamente. Então, assim, o dividendo a gente busca, não, logicamente a gente não busca só o dividendo, né? Mas é um dos fatores que você, sei lá, se você... vamos supor que você não saiba analisar absolutamente nada da empresa. Se você for pegar o histórico de 10 anos de dividendos dessa empresa, se você vê que ela pagou durante 10 anos de dividendos assim, sem parar ininterruptamente, cara, você já dá um pontinho, um bom sinal, assim, já dá um check, assim, porque é uma empresa que gerou valor, né? Então, se você comparar isso com os preços e ver que tipo, tá numa margem lá de 6%, a gente sempre costuma dizer dos 6%, o Barsi criou essa métrica aí. Se você vê que isso se mantém constante, é uma boa empresa para você se associar desde que esteja num setor que a gente chama de perene, banco, energia, seguro, saneamento, telecom. E não tem muitas empresas. Aí que tá, a gente fala que tem 400 empresas. Se você pegar dentro desses setores e elencar só as empresas desses setores, você deve ter umas 30, talvez. E tem muita gente que confunde, fala o seguinte, que 6% é pouco, que o CDI tava pagando até no passado 13 e pouquinho. Putz, só que o cara não entende o seguinte, me pagou 6%, só que o que ela gerou de lucro não foi somente 6%. Gerou muito mais, só que o payout, por exemplo, foi de 40%, os outros 60%, continuando caixa da empresa para reinvestir, crescer mais, e a tendência é que com a empresa crescendo, ela vai lucrar mais. Com ela lucrando mais, ela te paga mais dividendo, e a tendência natural é que as pessoas vão ver esse valor e vão comprar, vai vir uma demanda compradora, o preço da ação vai subir também. Você pega o exemplo, eu sempre dou o exemplo do Banco do Brasil, que é muito facinho acho que da pessoa que está entrando nesse universo agora entender. A empresa lucra, exemplo, R$1 bilhão, paga 400 milhões para os acionistas. Isso corresponde a 10% de dividendo no dia de hoje que a gente está gravando, cerca de 10%, tá? Não é preciso, mas cerca de 10%. Líquido livre de imposto na tua conta. Só que aí você pergunta, por que ela está fazendo com os outros 60%? Adivinha, está crescendo, está reinvestindo.
Não é à toa que o valor patrimonial da empresa sobe constantemente ao longo dos últimos 20 anos. Não é à toa que isso acontece, é exatamente pelo que você falou. A empresa ela tá reinvestindo esse dinheiro, esse sobressalente que ela não usou. Exato. Ela tem a capacidade de pagar um bom dividendo e ainda por cima continuar crescendo. Exatamente. Você consegue as duas coisas numa empresa de... Aí que tá, a galera fala também de a empresa de dividendo e empresa de crescimento. A empresa de dividendo, por si só, por conta de fazer isso, ela já é uma empresa de crescimento. Agora, claro, você pode ter outros tipos de negócios que a gente nem recomenda que você invista em outros tipos de negócios, principalmente no Brasil. No Brasil, a gente é muito machucado, cara. Vocês são mais novos do que eu acho que eu também sou novo, mas assim, se você perguntar para os pais de vocês, cara, eu pergunto para os meus pais, por exemplo, como foi o Plano Collor, por exemplo. O brasileiro, ele é muito machucado até hoje, sofre sequelas, inclusive em relação, por exemplo, ao Plano Collor que aconteceu em 1994. Você imagina o que é, tipo, você tá com dinheiro na poupança lá, que era basicamente, não tinha internet naquela época, né? Sim. Ou tinha muito pouco em relação ao que é hoje, tava em teste ainda no Brasil, acho que nem tinha chegado. Acho que é exato, no Brasil não tinha, não tinha. Então, não era nem aquele discado, né? Que você, pô, tem um barulhinho assim, a gente não é tão novo assim não, a gente sabe. Ah, então eu tô ligado. Porra, entrava depois da meia-noite pra pagar um pulso só, beleza? Mas, cara, naquela época lá, você imagina, a minha mãe, meu pai, nossos pais, pô, eles botavam dinheiro na poupança. A poupança foi sequestrada, cara. Então o brasileiro tem medo, assim, de quebra, de investir. Eu sempre costumo dizer, você nunca vai ver, ou dificilmente você vai ver, espero que não, espero que você veja, mas acho muito difícil você ver um Google aqui no Brasil. Não tem condição para isso, cara. A galera não quer criar, não quer correr risco. E você vê também, comparando, por exemplo, as maiores empresas lá fora, 20 anos atrás e hoje, mudou completamente o cenário. Totalmente. Acho que só a Microsoft que se manteve, não é? Eu acho que os últimos 10 foi só a Microsoft. Sim. Aí você abre aqui no Brasil, 20 anos atrás, hoje, Vale, a Petrobras, a Banco do Brasil. Exato, as que já têm um mercado já bem sólido, constituído, que não podem faltar para o brasileiro, são tão familiarizadas. Por isso que eu admiro bastante, por exemplo, a coragem de um Nubank, por exemplo. É uma empresa que eu não invisto, eu não investiria também, mas, assim, eles foram corajosos o suficiente para deixar os bancões espertos. Ó, fiquem ligados aí, porque a gente tá vindo aqui, ó, você não vai pagar taxa de cartão, você não vai pagar taxa para transferência. Hoje tem o Pix, né? Hoje, beleza, ninguém paga, mas, cara, eles foram ousados o suficiente para mexer, dar um chacoalhão aí no sistema bancário, que era um sistema que tava berço esplêndido, cara. Sim. Né? Então, assim, mas se você pegar esse contexto econômico do Brasil, cara, o brasileiro apanhou a vida inteira, cara. 94, a gente, assim, em termos econômicos, assim, de grande período, 94 não é muito longe, né? Se você parar pra pensar, né? Porra, 94. 30 anos. 30 anos, cara. A galera que sofreu lá atrás, sei lá, os nossos pais passam ainda esse conceito de, ó, cuidado com a poupança, porque... E o pior que não, né? Puta. Pior que o problema é que o povo mais velho continua investindo na poupança. É verdade. Né? Se você for ver o brasileiro. Eu queria falar o contrário, mas se você for ver, a taxa de gente que investe em poupança ainda é gigante. Tem trilhão de real na poupança, cara. E acho que o grande problema é o seguinte: que às vezes a pessoa investe com consistência na poupança, sei lá, durante 20 anos. Aí era melhor ter montado uma carteira de ações previdenciárias aí que já estaria muito melhor mesmo. Eu fico imaginando o cara que tá na poupança lá do Banco do Brasil, se ele tivesse investido com essa consistência no banco, né? Sendo dono do banco por 20 anos. Com certeza ia ter muito mais, cara. Sim. E a galera acha que poupança é um negócio sólido, é um negócio que... Não é, cara. Poupança é mais perigoso que ações, se você for ver. Ué, poupança já sequestraram teu dinheiro lá. Minhas ações do Banco do Brasil... Bom, meu pai, se tivesse ação no Banco do Brasil desde 1970, como o Barsi tem, não teve a poupança sequestrada. Não teve as ações sequestradas. Isso não aconteceu. Já aconteceu com a poupança. Então a galera... Você vê que inversão, a galera tende a achar que poupança... Tende a achar, eu falo em números isso aí. Tem trilhão em poupança. Então, assim, a galera tende a achar que poupança é um ativo mais arriscado que ações. Talvez seja arriscado no sentido da variação. Que essa ideia de nunca ter nominalmente menos do que você investiu sedutora, é muito atrativo, assim, pra pessoa que pensa, não, eu tô com, sei lá, 100 reais aqui, eu não quero ter menos que 100 reais nunca. Na poupança ele não vai ter menos. É verdade. Isso é exatamente isso. É por conta de variação, né? No mercado de ações, você compra ação 55, ela for pra 40, você vai ver o teu patrimônio diminuindo. Não quer dizer que você vendeu. Só que é aquilo, né? O dividendo é pago pelo número de ações. Pelo número de ações, então. Exatamente. Eu sempre costumo dizer isso. Eu falo, pra pessoa que tá começando, eu falo, você tem... sei lá, 10 mil ações do Banco do Brasil a 50, ela caiu para 25. Quantas ações você tem do Banco do Brasil? O cara fala, 10 mil. Eu falo, então você tem a oportunidade de comprar muito mais com menos dinheiro, né? Só que isso, aí que tá. Eu nem recomendo que a galera comece a migrar absolutamente tudo em ações e tal. Acho que é o meio termo, cara.
né? Você pode muito bem começar a se associar a empresas que são do cotidiano, que são boas, banco, energia, seguro, saneamento, telecom, e fazendo isso de uma forma, cara, que você vai sentindo, né? Porque tem muita coisa no mercado que o tempo vai trazer para você. Confiança, por exemplo. Você fala, você tem quanto por cento em ações? Cara, eu tenho 100% em ações, não tenho 100% porque tem uma reserva lá de emergência que é para pagar, tal, não sei o quê. Mas tudo em ações. Mas não é de hoje isso, né? Isso, são anos fazendo isso, né? Então, é diferente. Agora, a pessoa que está começando, cara, como é que vai fazer isso de uma forma brusca desse jeito, né? Principalmente os mais velhos, cara. Com não certeza. tem.